Oi, meus irmãos, tudo bem? Que alegria poder estar mais uma vez aqui juntos com você para a gente poder adorar o nosso Deus, buscar a presença dele e como família, como igreja, podermos cultuar o nosso Deus. Saudade da gente poder estar juntos fisicamente, também na nossa igreja, mas é uma oportunidade, um privilégio dado por Deus também estarmos cultuando através das tecnologias, né? Deus nos deu essa ferramenta e a gente não pode parar, afinal de contas, o nosso Deus merece o nosso louvor em todo o tempo, aonde nós estivermos, não é mesmo? E olha, a sua igreja, apesar de não estar funcionando fisicamente com as programações, né, nós estamos funcionando nos bastidores, as atividades da igreja estão acontecendo e você pode participar das atividades da sua igreja. A primeira delas é a campanha SOS Cesta do Amor, que está a todo vapor. A cada semana, a cada mês, nós temos tido a oportunidade de abençoar muitas vidas, famílias que estão precisando muito da nossa ajuda. Afinal de contas, é tempo de pandemia, tempo de recessão econômica, financeira. Muitas pessoas não estão tendo condições financeiras de poder pagar suas contas e a gente tem um privilégio dado por Deus de poder ajudar essas vidas. E olha, essa semana a gente teve uma notícia muito legal. Só um único irmão doou 55 cestas básicas. Olha que bênção! Quantas famílias não foram abençoadas? E você pode fazer parte dessa bênção. Você pode doar os seus alimentos, materiais de limpeza, alimentos não perecíveis, hein? De segunda a sexta-feira, em horário comercial, na sede da Igreja Batista da Apituba. Você vai lá, deixa o seu alimento e direciona para a campanha SOS Cesta do Amor. Faça diferença na vida de quem mais precisa. A sua igreja também está funcionando as atividades dos pequenos grupos multiplicadores e também da escola bíblica discipuladora. E você pode e deve participar. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Eu mesmo tenho um pequeno grupo, a gente se reúne todas as sextas-feiras, às 8h30 da noite, né? E a gente tem tido o privilégio de viver a vida do outro, de a gente poder acompanhar uns aos outros e de ser bênção na vida dos outros. É um tempo precioso em que muita gente está carente de um abraço, está carente de um aperto de mão e a gente tem tido o privilégio de estar um pouquinho mais perto, mesmo em meio a essa distância toda. Então, participe das atividades da sua igreja. Se você tiver alguma dúvida, envie para a gente a pergunta aí no nosso direct, nas redes sociais, e a gente vai te passar todos os horários, os grupos, as classes da EBD. O importante é você participar. E você também pode e deve participar da campanha de reforma e manutenção do templo da nossa igreja, né? Nós ficamos um tempinho aí com a igreja fechada, muitas obras precisam ser realizadas, inclusive para preparar o templo para nos receber assim que voltarmos às atividades presenciais lá no templo da Igreja Batista da Apituba. Então, se você quiser participar dessa campanha, se você quiser ajudar a sua igreja na campanha de reforma, de obras de manutenção, você pode fazer a doação em uma das contas da nossa igreja ou então também ir lá no templo e colocar a sua oferta no gasofilácio. Caso você deposite ou transfira para alguma das nossas contas, a gente gostaria de pedir encarecidamente que você envie o comprovante para o número que vai aparecer aqui na sua tela e direcione que é para a campanha de reforma e manutenção. A gente precisa desse comprovante justamente para a gente poder fazer o controle e direcionar esse valor para essa obra específica. Vamos juntos manter o templo que Deus nos deu, que Deus nos presenteou. Amém? E olha, as atividades da igreja também estão continuando do departamento infantil, no IBP Kids, nas redes sociais. Lá toda a programação que tem passado aqui nos cultos tem sido vinculados lá também e o seu filho pode ser profundamente abençoado. Então siga a gente, acompanhe as programações no @IBPKids, beleza? Então estão dadas as orientações desse culto, que Deus possa abençoar profundamente a sua vida e que você possa ser impactado no culto deste domingo. Mas antes, nós temos um aviso do nosso pastor Abimael sobre o retorno das atividades da igreja. Não vai ser agora, mas logo logo a gente vai estar juntinho aí para poder adorar o Senhor presencialmente, beleza? Pastor, é com você. Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Apituba, amigo e amiga que tem nos acompanhado nas nossas transmissões online. No último dia 24 de julho, o prefeito da cidade de Salvador liberou parcialmente a reunião presencial em templos religiosos. Porém, a Igreja Batista da Apituba
após a sua liderança se reunir e se debruçar sobre o decreto, identificou alguns pontos que julgou importante que não retornássemos às nossas reuniões neste momento. Em primeiro lugar, o decreto prevê que pessoas acima de 60 anos e abaixo de 12 anos não poderão participar dos nossos encontros. E nós não gostaríamos de nos privar da companhia desses queridos irmãos. Isso nos entristeceu bastante. Também, a situação da pandemia em nossa cidade não está devidamente controlada. Algumas pessoas dos nossos relacionamentos foram contaminadas pelo vírus recentemente e nós estamos muito preocupados com a sua saúde, com o seu bem-estar e com a sua segurança. Em terceiro lugar, ao longo desse tempo de pandemia, temos feito algumas obras de restauração, de manutenção do templo e do patrimônio de nossa igreja, que ainda não estão concluídas. Então vamos observar ao longo deste mês de agosto como a situação vai ficar, se não haverá uma segunda onda, se a situação vai se normalizar. E aí então, num segundo momento, nos pronunciaremos dando informações aos irmãos com relação ao possível retorno dos nossos encontros presenciais. Mas por enquanto, fica esta orientação, conto com a sua oração, conto com a sua compreensão. Que Deus a todos nos abençoe. O melhor que eu tenho pra te dar, o dinheiro não pode comprar. É um quebrantado coração, disposto a te ouvir. Confesso que eu quase me perdi. O mundo fez de tudo pra me corromper. Foi quando eu me lembrei do que minha mãe falou. De que vale a vida sem Deus? Ganhar o mundo inteiro e se perder. Não vale nada andar sem Deus. Viver sem Ele não dá. Não dá. O melhor lugar é o centro da tua vontade, ó Deus, tua vontade, ó Deus. O melhor lugar do mundo é perto do Pai, mas vale um dia em teus átrios que 1000 lá fora. De que vale a vida sem Deus? Ganhar o mundo inteiro e se perder. Não vale nada andar sem Deus. Viver sem Ele não dá. Não dá. O melhor lugar do mundo é o centro da tua vontade, ó Deus, tua vontade, ó Deus. O melhor lugar do mundo é perto do Pai, mas vale um dia em teus átrios que 1000 lá fora. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nesta manhã, quero compartilhar com você sobre o tema
Lições que o deserto ensina. E quero ler o texto de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 31. Então te convido a pegar a sua Bíblia, pegar caneta, marcador de texto e convide as pessoas que estão em sua casa aí para juntos estudarmos a palavra de Deus. Diz assim o texto: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. O deserto é uma região que recebe pouca quantidade de chuva. E em virtude das suas condições climáticas, a umidade ela é muito baixa e pouca vegetação. O solo desértico ele não é fértil, principalmente por causa de muitas areias e muitas rochas na região. Durante o dia, a temperatura no deserto ela é altíssima. Mesmo que você consiga uma sombra, você sente uma sensação térmica extremamente elevada. E com essas condições, a vida se torna complicada, tanto para os seres humanos como para os animais que vivem naquela região. Os desertos têm reputação de serem locais capazes de suportar pouca vida. Comparando-se com regiões úmidas que nós conhecemos no nosso clima tropical, é realmente a situação muito diferente, muito difícil de se viver e com muito sofrimento para aqueles que lidam no dia a dia naquela região. Fazendo do deserto uma analogia espiritual, para a vida dos cristãos, existem algumas características do deserto que servem de lições para as nossas vidas e nos fazem aprender alguma coisa muito importante para sermos melhores. Frequentemente, nós ouvimos um cristão ou um crente dizendo assim: eu estou agora passando pelo deserto, mas eu sei que essa situação difícil vai passar porque Deus virá ao meu socorro e vai me libertar do deserto. É exatamente sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Talvez você esteja vivendo um deserto, talvez você esteja vivendo uma situação muito adversa, uma situação difícil, mas Deus vai trazer o livramento, Deus vai trazer a libertação para a sua vida. Creia nessa verdade e diga amém, todos a uma só voz. Pois o próprio Deus faz com que o seu povo passe por esse tempo de deserto. É o próprio Deus que às vezes permite que essa situação aconteça. Isso mesmo, você não leu errado, você não ouviu errado, você não aprendeu errado. É Deus que permite, por vários motivos ou circunstâncias, que o seu povo passe pelo deserto. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 o seguinte: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer a sua intenção, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não, diz o texto. Deus nos leva ao deserto para nos provar. Deus nos leva ao deserto para nos ensinar. Ele quer ver qual é a nossa reação, qual é a nossa atitude. Lembro-me que Deus sustentou o seu povo pelo deserto. Naqueles momentos de muita fome, Ele providenciou o alimento. Naquele momento de aflição, de calor, Ele providenciou uma nuvem sobre a sua cabeça. Naquele momento de muito frio da madrugada e sem poder enxergar, Ele providenciou uma coluna de fogo. Deus foi fiel na vida do povo, mas o povo precisou aprender as lições do deserto. Veremos então alguns motivos pelos quais o cristão passa pelo deserto. Em primeiro lugar, o deserto é lugar de escuta. Número capítulo 1, versículo 1 diz: o Senhor falou a Moisés no deserto. No mesmo livro de Números, capítulo 9, versículo 1 diz: falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. Oséias capítulo 2, versículo 14 diz: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração, diz o texto. O versículo 1 do capítulo 9 de Números fala sobre o Sinai. Sinai é uma península montanhosa e deserta do Egito.
E ali o povo de Deus havia acampado por um período de 11 meses. E foi no deserto que Deus entregou a Moisés a maioria das orientações sobre regras, normas, leis e condutas do seu povo, para que esse povo pudesse conviver em paz e chegar ao final que Deus havia prometido para ele, inclusive entregando-lhes a lei ali nas mãos de Moisés, os mandamentos para o povo. É Deus quem leva o povo ao deserto e permite ser levado ao deserto. Nada sai do controle de Deus. Se você está se sentindo no deserto, creia, é Deus quem está permitindo e Ele não perdeu o controle da sua vida. Entrega e confia. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. O livro de Oséias, vemos que Deus tinha realmente um objetivo ao trazer Israel para o deserto. Ele queria trazer Israel, na verdade, de volta para si. Assim funciona conosco nos dias atuais. Deus nos permite enfrentar situações adversas para nos trazer para perto dele, para que ele possa cuidar de nós. Nos ocupamos com futilidades, com vaidades, com atrações, com distrações, perdemos o foco, esquecemos a missão, esquecemos o compromisso que firmamos com ele. Então ele permite que às vezes o deserto chega para nos dar uma sacudida, para dizer, ei, e o compromisso comigo? E aquele voto que você fez? E a sua dedicação em viver para me servir e adorar? São situações que Deus permite que a gente viva para sermos despertados. Ele quer que venhamos a nos aquietarmos diante dele, a nos quebrantarmos, a render a nossa vida diante dele, colocar a nossa vida diante dele e dizer, tu és o meu Deus, cuida de mim. Sozinho não está dando, mas o Senhor vai cuidar de nós. Muitos repudiam a voz de Deus, escolhendo o caminho largo, o caminho espaçoso, o caminho enganoso. Aí vem o deserto e diz, volta para o caminho estreito. É hora de consertar a vida. Em segundo lugar, o deserto é um lugar de crescimento, sim, onde a gente pode crescer. Lucas capítulo 1, versículo 80 diz assim, e o menino crescia e se fortalecia no espírito, viveu no deserto até aparecer publicamente Israel. Vários grupos viviam naquela região desértica da Palestina, ali em torno de Jerusalém. Do mesmo modo que Ana consagrou Samuel ao Senhor, confiando ao cuidado do profeta Eli, muitos consagram seus filhos e colocavam em comunidades ali no deserto para que eles pudessem se desenvolver. Foi o que aconteceu com João Batista. Naquele tempo ele foi levado para o deserto como menino. E ele pôde então crescer naquelas experiências do deserto para ser o João Batista que iria diante de Jesus preparando o caminho. É possível que os pais de João Batista, já em idade avançada, quando o menino nasceu, tiveram um desejo de entregá-lo àquelas comunidades para que eles pudessem então preparar João Batista para a missão que Deus tinha para ele, de ser aquele que prepararia o caminho para a vinda do Messias. Lembro-me dos nutricionistas. Eles recomendam uma refeição diária muito boa, equilibrada, analisando as calorias, né? E a cada 3 horas, pelo menos, devemos nos alimentar. Assim também é com a nossa vida espiritual. Devemos periodicamente nos alimentar da palavra de Deus para nos fortalecer. E o deserto é uma boa ocasião para nos alimentarmos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz, assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, diz a palavra de Deus. Quando o povo estava no deserto, Deus estava junto do povo, alimentando o povo com maná. Ele permitiu que Israel tivesse fome para poder sustentá-lo, sendo esta uma forma de sustento mais importante que a comida. O maná espiritual é o que Deus tem a oferecer para você no deserto que porventura você esteja vivendo. Receba o maná do alto, receba o alimento espiritual, cresça, amadureça, seja suprido com o ensinamento do Senhor. Lembre-se, no deserto Deus quer te alimentar para que você possa crescer. Em terceiro lugar, o deserto é um lugar de preparação.
preparação. O Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 4, nós lemos assim: como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Um monarca que viajasse por regiões ali no deserto, ele teria uma equipe que ia diante dele para ver como era o caminho, se não tinha buracos, se não tinha pedras, se não tinha lugares em que poderia cair a sua carruagem. Então eles iam adiante, preparavam, também para observar se não tinha inimigos para proteger, seguindo adiante. Assim diz o Senhor, que deveria então ter alguém, João Batista, que iria adiante, preparar o caminho. Ele foi criado no deserto para ser aquele que prepararia o caminho. Em um sentido espiritual, estava chamando Israel a preparar o seu coração para a chegada do Messias. Por vezes, Deus nos colocará no deserto para que venhamos a nos preparar para algo especial que Ele tem para nós adiante. Preparar para o quê? Você deve estar se perguntando. Mateus 3,2 diz assim, ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Preparar para algo que virá. No caso, o arrependimento seria o preparo para o reino de Deus que teríamos acesso. Nesse versículo, Deus não está apenas nos chamando ao arrependimento, como também nos traz a lembrança de que não pertencemos a este mundo. Tem um reino vindouro, tem um reino, uma herança preparada. A pátria do cristão não é terrena, ela é celestial. No sentido, o reino é uma realidade presente, mas o seu sentido mais pleno aguarda um cumprimento ainda futuro que Deus tem para mim e para você. Devemos estar constantemente nos preparando para a chegada do nosso Senhor Jesus, que virá pela segunda vez para buscar os seus, nos afastando radicalmente dos pecados dessa terra, com arrependimento, para recebermos a manifestação plena do reino de Deus. E às vezes precisamos passar pelo deserto para aprender que precisamos nos arrepender. Produzir assim frutos dignos de arrependimento. Deus vai te levar ao deserto para te preparar. Em quarto lugar, o deserto é um lugar de libertação. Libertação. Jeremias, capítulo 31, versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto, quando Israel buscava descanso. O povo que escapou da morte, o povo que foi liberto da morte, o povo que passara 40 anos no deserto e que havia presenciado o que Deus tinha feito lá no Egito para libertar o seu povo, o que presenciou o milagre da travessia do Mar Vermelho, que testemunhou do alimento que caiu do céu, que testemunhou a coluna de fogo à noite, a nuvem de dia, o povo que murmurou quando o perigo chegou, chegando a sugerir que haviam sido tirados do Egito para morrer no deserto. Porém, quando o lamento de Israel se transforma em júbilo, eles percebem que a graça e os planos de Deus haviam alcançado aquele povo. Pois não foi no Egito, maior império daquela época, que o povo de Deus encontrou libertação, foi lá no deserto. Foi passando pelo deserto, foi atravessando o deserto. A libertação da sua vida também vai requerer, às vezes, que o deserto chegue até você. Em certas ocasiões, Deus nos levará ao deserto, para que venhamos a abandonar determinados vícios, determinados comportamentos, determinadas manias pecaminosas que ainda nos prendem no nosso passado. Em quinto lugar, o deserto é lugar de sinais, graça e glória. Manifestação do poder e da glória de Deus. Livro de Números, capítulo 14, versículo 22 diz assim: que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto. Então veja que lá no deserto, lá no Egito, Deus manifestou a sua glória e realizou sinais miraculosos. Foi no deserto que o povo de Deus viu a maioria dos sinais realizados pelo Senhor. Foi ali também que a glória de Deus era manifestada a eles. E é em meio às lutas e dificuldades que veremos o sobrenatural de Deus. Está difícil? Está em dificuldade? Está querendo chorar? Está querendo murmurar?
Deus vai agir na sua vida nesse momento. Creia e diga glória a Deus. Davi não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o Deus que ele servia. Ele diz, ele é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. E ali ele viu Deus operar os seus sinais, concedendo-lhe a vitória. Os gigantes estão chegando na sua vida, o deserto está muito quente, nas dificuldades, nas lutas, nas provações e desertos. Saiba que é ali que Deus vai operar sinais e maravilhas em favor da sua vida. Ele vai manifestar a sua glória, ele vai manifestar o seu poder, o superpoder de Deus na sua vida, pois ele é o Deus onipotente. No deserto, Deus quer manifestar a glória e seus sinais, concedendo graça, pois a maravilhosa graça de Deus é constante na vida daqueles que pertencem a Ele. E será constante na sua vida. Ele é fonte inesgotável de glória, poder e graça. E que sejam estas derramadas sobre a sua vida. Livro dos Salmos, Salmo 107, versículo 35 diz assim: transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Em outras versões vai dizer em mananciais. Então Deus tem poder de transformar o deserto em fonte. Ali naquele lugar onde é seco, não tem água, Ele faz jorrar uma fonte, um manancial. De repente, você se vê no deserto. As lutas e desafios vieram, os problemas acumularam, você perdeu a sua paz, ou pior, você tem a sensação de que Deus o abandonou no deserto. Então você se vê cercado por areias, cactos, sol quente, escaldante sobre a sua cabeça, como se a sua morte fosse dada por certa. Neste momento, você levanta o olhar para o alto, de onde te vem o socorro. Lembre-se que o mesmo Deus que conduziu o povo de Israel lá no passado ao deserto para que eles alcançassem o favor do Senhor e a sua libertação, é também o Deus que por vezes te coloca no deserto, te permite experimentar o deserto. Não para te castigar apenas ou para te punir apenas, mas para que você o possa procurar e ouvir as orientações que Ele tem para a sua vida, para que você possa crescer e se tornar um crente melhor. Quando Deus te leva para o deserto, não é para você ver o cactus, não é para você sentir o calor, ou dele ser cheio desse calor escaldante, não. É para que você, no deserto, aprenda que ali é um lugar de crescimento, de aprendizado. Não vire um cacto, pois o mesmo tem espinhos por fora, e não podemos chegar perto, não. Você vai virar uma pessoa abençoada. E quando você toca no cacto, você se fere. Mas quando as pessoas tocarem em você, serão revestidas da graça, pois verão a manifestação da glória, da graça e dos sinais de Deus na sua vida. Uma pessoa capaz de curar outras pessoas. Quem você quer se tornar? Um cacto ou um abençoador? Alguém que é canal da graça de Deus a jorrar sobre a vida das pessoas. Deus quer transformar o seu deserto em mananciais. Glória a Deus! Mas antes, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar o seu coração. O que você precisa é compreender que o deserto é passageiro. Mas a obra que Deus tem para realizar na sua vida é espiritual, duradoura e tem reflexo para a vida eterna, para que você seja ainda mais semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Deixe então Deus abençoar a sua vida, apesar dos desertos e através dos desertos, para que você seja uma pessoa cada vez melhor aos olhos do Senhor. Que Ele nos abençoe. Não sei qual problema você está passando, qual luta tem chegado à sua casa. Só que quero te dizer que você tem um Deus em quem você pode confiar. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar
as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Atenção, senhores passageiros, apertem seus cintos, vamos decolar. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E a semana foi legal? Espero que sim. Sempre lembre que Deus está com você onde e quando você precisar. Ele gosta de ser seu protetor, de caminhar com você e de te ensinar como viver feliz. Deus é muito poderoso. Aliás, Ele é o grande poderoso e não existe ninguém mais poderoso do que Deus. Foi Ele quem nos criou e que mantém todo o universo funcionando como deve ser. Ele controla todas as coisas. E o mais legal de tudo é que mesmo sendo o único Deus e Senhor, Ele sempre quer estar pertinho de nós. E essa nova série que nós vamos dar início hoje fala sobre isso, sobre o poder de Deus, sobre o seu amor e sobre como somos parceiro dele aqui nesse mundo. E o versículo de hoje é: servi ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres.
Salmos 102. Nessa série você vai conhecer alguns personagens bíblicos na jornada do povo de Deus pelo deserto, que viveram grandes desafios e precisaram encontrar superpoderes para vencer as dificuldades. Vamos ajudar os nossos amigos Henrico e Luca, que fazem parte dos Detetives dos Mistérios da Bíblia, a desvendarem os superpoderes nas terras longínquas do deserto do Antigo Testamento. Vamos nessa aventura? E aí, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui para o nosso quadro do Você Sabia, o nosso quadro de perguntas e respostas, e também vou trazer uma curiosidade para vocês no final. E aí, estão preparados? Então vem comigo. A primeira pergunta do nosso quiz é a seguinte: o Antigo Testamento é composto por quantos livros? Será que vocês acertam essa? Vamos às nossas alternativas. Alternativa A: 10 livros. B: 28 livros. C: 75 livros. Ou D: 39 livros. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá bom? E aí? Já descobriram qual é a resposta certa? A resposta certa é a letra D: 39 livros. Agora que vocês sabem quantos livros tem o Antigo Testamento, será que vocês vão acertar a segunda pergunta do nosso quiz? A segunda pergunta do nosso quiz é a seguinte: em quais idiomas foram escritos os livros do Antigo Testamento? Vamos às alternativas? Letra A: latim e grego. Letra B: hebraico e aramaico. Letra C: italiano e hebraico. E letra D: inglês e espanhol. Vou dar mais um tempinho para vocês pensarem. E aí, já descobriu a resposta? A resposta certa é a letra B: hebraico e aramaico. Vamos ver qual é a curiosidade de hoje? Vocês sabem qual o significado de algum dos nomes do nosso Senhor Deus? Hoje eu trouxe um para a gente aprender. O nome que eu trouxe é Chamá e significa o Senhor que está presente. Também é conhecido como Yahvé Chamá. Deus revelou a Ezequiel que o nome da Nova Jerusalém será o Senhor está presente. O Espírito de Deus habita em nós através de Jesus Cristo, como diz lá em 1 Coríntios 3,16. E lá em Ezequiel está escrito Jeová Chamá, que significa Deus está aqui. Seu significado é que a presença de Deus estará no seu templo em todo o milênio. Da mesma forma que a vida de um cristão foi transformada para se tornar o templo de Deus, onde mora o Espírito Santo, e onde Deus estará sempre dentro de nós. Jeová Chamá quer dizer Deus está sempre dentro de nós. Sabendo disso, nós podemos viver confiantes de que Deus estará sempre conosco, não importa o que esteja acontecendo com as nossas vidas. Que legal, né, gente? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Vamos para o deserto. Animais fantásticos. O dromedário é um mamífero que chama a atenção por seu tamanho, sua capacidade para sobreviver durante dias sem beber água em pleno deserto. É claro, por sua grande corcunda, seus joelhos e tornozelos têm calos para não se queimar quando encostar na areia quente. Os cílios compridos evitam que os olhos se encham de areia. Seu pelo muda com a chegada da primavera e tem a pele muito dura para suportar o calor do sol forte do deserto. Sua corcunda pode armazenar gordura que serve para se nutrir enquanto não há muito alimento. Em pouco tempo pode beber até 150 litros de água e depois passar semanas sem beber nada. E ele é herbívoro e se alimentar
de frutas secas, folhas de árvores e grãos como trigo e aveia. No entanto, quando ele está no deserto, pode sobreviver com folhas secas, cactos, sementes e ervas daninhas. Ele é um animal que parece estar sempre de bom humor e muito inteligente. Seu andar é tão tranquilo, mas às vezes ele pode correr muito rápido. Não é um animal perigoso. Se você estiver frente a frente com ele, não se assuste com os rugidos. Na verdade, são respirações fortes, pois talvez ele esteja com calor. Ele vive em áreas quentes e calores do deserto. Lá no Egito, Israel, podemos dizer então que eles vivem no deserto da África, Oriente Médio e leste da Ásia. Conta-se que, há muito tempo atrás, um baú foi escondido. Esse baú foi passando de esconderijo em esconderijo, de casa em casa. Dizem que dentro dele tem histórias e segredos sobre superpoderes que foram usados no tempo do Antigo Testamento, mas que até hoje fazem efeito. Poucas pessoas conseguem encontrá-lo, mas quem o encontra desvenda a fonte do superpoder. Henrico, acho que temos uma nova missão. Sério, Luca, qual será? Temos esse baú misterioso embaixo da cama do vovô. O que será que tem dentro dele? Eu acho que tem um mapa antigo que leva até um pergaminho antigo que tem histórias de superpoderes da Bíblia. Nossa! Detetives dos mistérios da Bíblia! Vamos descobrir direto para o nosso clube! We're moving through the night like we're from a different star, flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different... E aí, filhões, estão fazendo o que aí? Papai, a gente encontrou esse mapa nesse baú aqui. E também tem uma pista que leva para um deserto. Olha, com superpoder você irá descobrir. Dois personagens irão se enfrentar, mas só um poderá vencer e salvar o povo de Israel. Vá ao deserto e encontre o pergaminho. Papai, o que é deserto? Filho, deserto é um lugar muito frio de noite e muito quente de dia. Quase não tem plantas, nem água. É super quente, é muito difícil estar no deserto. Eu tô gostando dessa missão, viu? Eu acho que eu quero entrar, posso? Papai, se você quiser entrar no clube, tem que saber a palavra secreta. Você sabe? É claro que eu sei, filho. Mistério dos superpoderes, acertei? Acertou. Que legal, papai. Temos um novo membro no clube. Então vamos lá! Eu acho que é esse ponto aqui, ó. Vamos lá. Cava aí. Tá bom. Nossa! Abre aí. Tá bom. Então são esses os personagens que vão se enfrentar. Moisés versus Faraó. Sim, mas quem será que tem um superpoder? Agora eu vou ler a segunda pista. Deus libertou seu povo do Egito de Faraó, mas eles precisavam andar. No mapa você vai ver por onde
você terá. Aqui é muito quente mesmo, deve ser muito difícil o povo andar por aqui, não é, papai? Filho, na verdade, para andar no deserto eles precisaram de um superpoder. Luca, lê aí a terceira pista. Tá bom. O nome do superpoder é Javé Chamar. Vai precisar pronunciar? Eita, que difícil. Filho, a pronúncia é Jeová Chamar. Papai, o que será que esse superpoder faz? Filhos, eu acho que eu já sei que história é essa. Veja esse pergaminho antigo. Na verdade, é o livro de Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento. Papai, você pode ler pra gente? Claro que sim. Lá no começo dos tempos da Bíblia, o povo era escravo de Faraó, no Egito. E o Faraó não estava sendo um cara legal, maltratava o povo de Deus. Então Deus disse a Moisés que não queria mais essa situação e que ele devia ir lá e falar para o Faraó deixar o povo ir embora, pois Deus tinha prometido uma terra especial para Israel. Mas Faraó demorou a aceitar e depois que resolveu deixar o povo sair, se arrependeu. Então, Deus mandou o povo seguir pelo deserto, pois seria o melhor. E aqui acontece o primeiro mistério da Bíblia, nessa história. No deserto, além de muito calor de dia e de muito frio e escuridão à noite, era muito difícil se perder. Aliás, muito fácil se perder. Então, conta a Bíblia que Deus ia adiante do povo numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho durante o dia e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim, o povo poderia caminhar seguro de dia e de noite. E o Senhor não se afastava do seu povo nem um só minuto. O superpoder Javé Chamar foi usado. Quem será que usou? Será que foi Moisés? Bom, Faraó se arrependeu de ter deixado o povo de Israel sair do Egito e ser livre. Começou a perseguir o povo pelo deserto. Tinha carruagens, muitos cavalos e um exército gigante. Faraó chegou bem perto do povo que estava acampado, descansando da longa caminhada pelo deserto. Eles estavam acampados pertinho do mar, o lindo Mar Vermelho. E o povo ficou com medo e assustado. E Moisés disse ao povo: não tenham medo e não reclamem, pois vocês vão ver o que Javé vai fazer. Se acalmem. Então, mais uma vez, o superpoder Jeová Chamar foi usado. Deus mandou o povo marchar para dentro do Mar Vermelho e para Moisés levantar o cajado e o mar se dividiu. Duas paredes de água salgada se ergueram e o povo pôde passar pela areia seca do fundo do mar. O povo atravessou em segurança e o exército de Faraó não conseguiu alcançá-lo. Quando chegaram do outro lado, a salvo, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, pôde ver novamente a coluna de nuvem e de fogo, de onde Deus os acompanhava. E essa história termina contando que Israel viu o maravilhoso superpoder Jeová Chamar do Senhor e eles confiaram que só o Senhor tem esse superpoder. Sensacional! Eu achei esse cajado e eu acho que eu posso abrir o mar igual Deus fez no Mar Vermelho. Igual Deus fez no Mar Vermelho, você acha que vai conseguir? Com esse cajado aí? Sim. Então vamos lá tentar então. Vamos pro mar. Avante! Abre, mar! Abre agora, eu tô montando! Papai, o mar não abre de jeito nenhum! Claro, Henrico, esse superpoder é de Deus, não é de força humana! Papai, o que significa então o nome desse superpoder? Filho, Jeová Chamar quer dizer o Deus que está presente. Deus esteve o tempo todo com o seu povo, conduzindo o povo no deserto para a libertação. E Ele está presente com a gente o tempo todo também, até nos dias de hoje. Viu? Detetive dos mistérios da Bíblia. Mistério resolvido! Qual será o próximo mistério? Verdade, qual será? Pronto, eu acabei de arrumar o laboratório. Assistente Schubaster, você me disse para ler a Bíblia, né? Para a gente criar relação com Jesus. Aí eu estou lendo aqui, eu queria que você me ajudasse. Olha só. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas.
O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Tem coisas na Bíblia que a ciência não permite isso. Ô professor Chuvalilão, é que tem algumas coisas na Bíblia que são feitas para não ser explicadas, para mostrar o poder e a glória de Deus. Tem coisas que não são explicadas pela ciência. Você pode mostrar o poder e a glória de Deus, né? Mas eu gosto de saber as coisas, tu tem que ter um motivo. Vamos fazer uma experiência. Espalhe um orégano aqui na água. Espalhar aqui esse orégano nessa água? Tá bom, vamos lá. Suas experiências são muito boas, viu? Espalhei. Orégano aqui na água. Pronto, espalhei. Agora vamos pegar isso aqui, o detergente. Isso aí é o quê? Detergente. Detergente? Você vai ver o que vai acontecer. Deixa eu ver. Viu? Ó o caminhão aqui, ó. Rapaz... Eu não sei explicar isso também, mas eu vi que aconteceu. Aí, viu? Tem coisas que acontecem aqui que não fazem sentido, não tem como explicar isso. Rapaz, mas a gente vê o poder e a glória de Deus. Não é? E vocês aí gostaram da experiência? Faça aí na casa de vocês. Venha de lá do coronavírus. Tchau! Que superpoder sensacional! A presença de Deus é maravilhosa. Saber que Ele nos acompanha na nossa vida assim de pertinho é bom demais, não é mesmo? Nos dá uma sensação de segurança. Então vamos agradecer ao Senhor por isso? Repete comigo. Senhor, muito obrigada pelo Teu amor. Obrigada porque o Senhor está sempre presente na nossa vida. Continua cuidando da gente, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de ler sempre a sua Bíblia. Lá Deus vai falar com você e vai te mostrar os seus superpoderes. Deus abençoe. Tchau! Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é Deus fiel. Muito obrigado porque a sua presença é real. Muito obrigado porque no deserto podemos sentir a paz de Jesus só por nos lembrar que o Senhor está conosco, não nos abandona e transforma toda sequidão em manancial. Todo calor escaldante em manifestação de glória e graça. Na hora da adversidade experimentamos o seu poder. Pai, se essa vida que ora comigo agora estava pensando em desistir, estava pensando em olhar para trás, estava se esquecendo de quem é o Senhor, que neste momento o Senhor possa trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança e lembrar que Tu és o Deus que alimenta o povo milagrosamente se for necessário. Tu és o Deus que traz livramento para o povo, se for necessário abre o mar vermelho, e se o mar não abrir, o Senhor faz ele caminhar sobre as águas, mas o Senhor é Deus de poder. Que ele possa se lembrar que vale a pena descansar confiadamente no Deus Todo-Poderoso. Pai, se há alguém entre nós que está celebrando uma data especial, de aniversário, de casamento, de batismo ou expressão de louvor e graça, que nesse momento seja alcançado com as mais escolhidas bênçãos e que possam se lembrar, o deserto é passageiro, mas a presença de Deus é eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que esse restante de domingo seja abençoador na sua vida e que você possa usufruir da graciosa presença de Deus o tempo todo. E às 18 horas, juntos, estudando a palavra de Deus e vamos refletir sobre o Deus que você procura. Que Ele nos abençoe.